Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem conduzido, o Senhor tem direcionado. Nós te louvamos porque por cada vida que está aqui, mas te louvamos principalmente porque tu és o nosso motivo. Tu és a razão de estarmos aqui. E nós te convidamos, Espírito Santo, não apenas para estar entre nós, mas para ministrar ao nosso coração. Que nós estejamos aqui como um terreno fértil, Senhor, preparados para receber a palavra, receber a semente, a porção que o Senhor tem reservado para nós nessa tarde. Oramos também, Jesus, pela vida do Dr. Jonatas, te agradecendo pela presença dele entre nós, por ele ter dito sim ao teu chamado e estar sendo um instrumento tão poderoso para tantas pessoas. Que o teu nome seja glorificado nessa tarde, nós possamos agradar o teu coração com o nosso recebimento, com a nossa atitude, com a nossa transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Neves? Amém. Gente, dizer o seguinte, que esse tempo é um tempo especial para vocês. Quando nós pensamos na conferência, e desde o início estava no nosso coração compartilhar o Dr. Jonatas com toda a igreja. Então, nós, por exemplo, a última conferência nós fizemos nesse ambiente, que cabe aqui bem menos pessoas. Para os jovens mais apenas, seria suficiente. Mas nós entendemos de levar para a igreja para que todos pudessem participar, tal. Mas aí veio no nosso coração, como que nós podemos também honrar os jovens mais e ter, oferecer a eles um pouquinho mais. Foi daí que nasceu essa oportunidade aqui, esse momento aqui, para termos algo nosso, para tratar dos assuntos que são mais adequados realmente ao nosso time, ao nosso momento, ter esse olho no olho, ter aqui um tempo mais íntimo, mais nosso. Está muito legal, estou me sentindo como se a gente tivesse... Como que é o nome do programa da Ana Maria? Mais Você? Aqui é Jovens Mais Você. Ela é a Ana Maria, eu sou o Louro José. E eu só vou pedir antes da gente começar... Ô, Jonathan, a gente sabe que o seu nome completo é Jonathan Divinamente, mas, então, assim, mas de verdade, assim, um rápido background, assim, um minutinho da sua história, da sua, doutor do quê, É doutor de que formação, tal, tá só uma rápida introdução, apresentação, porque senão fica só o Jonathan Divinamente, a gente não quer mais detalhes. Pode ser, Ana Maria? Pode. Boa tarde, jovens mais. Como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, Louro Marcelo. Heloísa Maria Braga. Então, uma rápida apresentação de 1 minuto, Fique à vontade. Sim. Tá. Bom, eu sou o Jonatas, eu sou jovem mais, eu tenho 38 anos, então nós estamos aqui tudo em casa. Quem mais tem 38 aqui? Aí, ó, tem. Eu tenho 38 anos, eu sou casado com a Jéssica, a gente tem 12 anos de casados, e a Jéssica se vocês colocarem no Google assim, mulher mais incrível do planeta Terra, aparece a Jéssica lá, aparece a foto dela. A gente tem três filhos, a Maria tem 8 anos, que eu a apelidei de Mariavilhosa, de tão maravilhosa que ela é, e aí tem a Lívia de 5, a apelidei as duas juntas de Maria Liviosas, que aí fica... E a gente tem o Israel, de 1 ano, e vocês, ouvindo a pregação de ontem, talvez até imaginem por que o nome dele é Israel, porque tem muito a ver com o processo que Deus estava fazendo em mim, naquele período ali. Então, Israel é mais do que um nome para um filho, Israel é um nome para um processo de Deus, é uma mensagem de Deus, é uma encarnação da mensagem de Deus na nossa família, na nossa casa. E eu sou médico desde 2010, então
2010 eu tinha 24 anos, né? 24. E aí a minha formação, depois de terminar a faculdade de medicina, eu fui fazer uma especialidade que não é tão conhecida assim aqui no Brasil, é mais conhecida fora, que é a medicina de família e comunidade. Não sei se alguém conhece aqui a medicina de família e comunidade. Quem conhece, levanta a mão assim. Bastante gente, meu Deus. A medicina de família é uma especialidade que foca a pessoa por inteiro. É uma especialidade que foca na pessoa de forma integral. Aí, hoje o termo integrativo é mais conhecido até, né? Uma medicina mais integrativa, onde a gente valoriza muito esse conceito da integralidade, de ser um especialista na pessoa e não em um pedaço dela, né? Porque a gente viu uma medicina muito fragmentada nos últimos anos que foi separando as pessoas por pedaço dela, né? Então, a pessoa chegava no consultório, estou com um problema no ombro. Aí o ortopedista falava assim, não, mas eu não sou especialista no ombro, eu sou especialista na mão, então você vai precisar chegar numa pessoa que é especialista no ombro. Ele chegava lá e falava, não, eu sou especialista no ombro direito, e aí você precisa de um especialista no ombro esquerdo. Então essa subespecialização fez a gente ver as pessoas como pedaços, né? E essa visão fragmentada é uma visão muito prejudicial para o cuidado, porque você nunca se sente valorizado, você percebe que uma parte sua é protagonista daquela consulta, mas e você? Então, eu enxerguei na medicina de família a medicina mais parecida com a medicina de Jesus, porque Jesus via as pessoas por inteiro, Jesus se envolvia na vida da pessoa de forma integral, ele não tinha essa, não, seu problema é lepra, eu não me envolvo com lepra. Não, seu problema, não, eu não sou dermatologista nem infectologista, eu só resolvo problemas de surdez, eu só curo os surdos, então eu sou otorrinolaringologista. Não, Jesus, ele se envolvia em todos os problemas, por isso que a medicina de família me encantou, porque ela valoriza a pessoa por inteiro, e tem essa percepção não só da pessoa, mas do contexto, por isso que é medicina de família. Então, valoriza muito a pessoa, seu contexto interior, suas emoções, seus comportamentos, seus hábitos, mas também as suas relações, por isso que é família. Então, as relações têm tudo a ver com a saúde. É impossível você cuidar da sua saúde sem cuidar das suas relações. A gente é também afetado, e a nossa saúde é afetada pelas relações que a gente tem. Então, eu queria uma medicina que também, e eu vi na medicina de família essa possibilidade de ver a pessoa de uma forma muito mais completa, muito mais ampla. Então, a família e a comunidade onde ela está. A gente que é a igreja sabe o quanto o ambiente, o quanto a comunidade faz bem ou faz mal. E pensar em saúde sem pensar nesse contexto interior, completo, integral, e sem pensar nas relações, me fazia, eu não via uma medicina que pudesse ser tão efetiva como essa que engloba e que é mais integral, integrativa. Aí eu fiz essa primeira especialização, medicina de família e comunidade, me tornei professor da universidade na cidade onde eu morava. Então eu dividi ali o meu tempo entre a faculdade e a clínica, o atendimento. Posteriormente eu abri a minha própria clínica de mudanças comportamentais, de mudança de estilo de vida, e aí que eu fui estudar neurociência, porque eu queria me dedicar mais a comportamento, e a neurociência tem muito disso, entender como é que o sistema nervoso funciona para afetar o nosso comportamento. Por que a gente faz o que a gente faz, mesmo querendo fazer? Sabe o que Paulo diz? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero. Eu queria entender mais e aplicar isso à saúde. Por que mesmo sabendo que comer determinadas coisas não é bom, por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil mudar e até onde a gente pode ser mais autônomo e responsável e assumir a responsabilidade e talvez existam conhecimentos científicos que podem ser muito bem aproveitados para ajudar a gente a ser quem Deus nos chamou para ser. Então, eu fui estudar a neurociência, isso lá em 2018, um pouquinho antes da pandemia, com o objetivo de me especializar em mudança de hábito, para que quem precisasse mudar qualquer comportamento que não está conseguindo, me procurasse no consultório, e isso poderia ser uma medicina muito mais eficaz do que só tomar remédio.
né? Essa medicina só do medicamento, ela é muito limitada perto da medicina do estilo de vida, de mudar comportamento. Mudar comportamento é mais poderoso do que tomar medicamento. Por mais que tomar medicamento vai ser muito útil em muitos momentos, né? Mas sem mudar comportamento vai ser muito limitada na sua potência, né? Obrigado, candidato. Agora... eu não vou brincar mais. Ô, vida. É curioso. Mas é isso, aí foi isso. E aí, nesse contexto de estudar neurociência, mudança de hábito e entrar nesse universo da mente, que nasceu o Divinamente, que nasceu assim de forma muito orgânica de Deus mesmo, não foi um plano, uma estratégia, não foi uma ideia, não teve assim uma coisa que estava acontecendo, eu vou pegar essa onda. Não teve nada assim de intencionalidade da nossa parte, foi uma intencionalidade de Deus, em que foi eu até costumo dizer isso, que a ideia é tão boa, mas tão boa que ela jamais poderia ter partido de mim, tinha que ter partido do Douglas Gonçalves, que vocês conhecem, que é um cara assim de um nível de inteligência, de genialidade que é muito acima da média, e aí foi algo que a igreja estava dando esses sinais de que precisava que fosse falado desse tema, desse assunto, e aí ele me convidou, na verdade a Val me convidou para uma live, a gente conversando ali numa mesa, ela falou, vamos fazer uma live sobre isso? E aí eu falei, você está doido? Jamais. Eu fazer live, eu era totalmente anti-rede social, assim, nunca fui desse universo das redes sociais. E aí a gente fez aquela live lá, isso em 2021, e aí a live foi muito especial, teve muito testemunho assim, de cura, e as pessoas testificando mesmo que era algo que a igreja precisava, tinha uma dor que estava sendo representada ali naquela live, e aí daquela live o Douglas fez o convite para a gente fazer o quadro no YouTube, e aí a partir daí Deus foi conduzindo de um jeito muito especial, a ponto de, em 2024, o livro Divinamente ser escolhido para ser o livro do Clube do Livro da Igreja Alcance de Curitiba, que é uma das igrejas mais maravilhosas do planeta Terra. E dá para vocês imaginarem o privilégio que é o seu livro de um camaradinho assim, tão Zé Mané quanto ele. Eu sei bem como é isso, ser um Zé Mané aqui. Tamo junto, mano. Eu me identifico com Louro José Manel. Com isso que você está dizendo, porque não tem muito tempo, eu vinha com algumas crises de torcicolo. Torcicolo e não tinha mudado nada, não mudei o travesseiro, não me deu colchão, aí procurei a quiropraxia. E aí, em determinado momento, ele perguntou assim para mim, você tem tido algum problema estomacal? Você tem tido refluxo? E aí, eu falei, mas o que tem a ver? Justamente, naquela massagem, naquele momento, ele identificou um ponto no meu corpo. Ele falou, não vai adiantar você fazer massagem para o torcicolo, porque o teu problema está sendo estomacal. Então, essa integralidade que você está dizendo, ela é muito interessante. E, assim, as perguntas que serão feitas aqui, queridos, elas foram elaboradas por vocês. Vocês nos enviaram, e aí nós passamos um filtro, selecionamos algumas, então, todas as perguntas que o Dr. Jonatas ele vai responder, elas partiram da cabecinha de vocês, e eu quero pegar um gancho, porque uma pergunta delas começa assim, existe base bíblica para a neurociência? Acho que existe base bíblica para tudo, né? A Bíblia é base para tudo, e a neurociência é um ramo da ciência, e a ciência tem base bíblica, porque a ciência é uma busca pela verdade. Então, se ela é uma busca pela verdade, ela é uma busca por quem? Por Cristo. Então, essa rivalidade, essa inimizade entre ciência e fé foi uma invenção humana e que fez muito mal para a gente, que entrou numa briga que não devia existir, né? Então, existe base bíblica para a ciência, porque a ciência é uma busca pela verdade, e se ela é uma busca pela verdade, ela é uma busca por Deus, ela é uma busca por Cristo. E quando ela faz o trabalho dela bem feitinho, ela acha Cristo. E a neurociência é um ramo da ciência que estuda o funcionamento do sistema nervoso,
Então, ela transcende, ela passa pela medicina, pela psicologia, ela passa pela pedagogia, ela passa pela administração, porque ela envolve o funcionamento do sistema nervoso e a sua relação com comportamento, por que a gente faz o que a gente faz e qual é o background do nosso comportamento, o que está acontecendo no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso quando a gente faz o que faz, e a relação, além do comportamento, com as emoções, com como a gente se sente quando está fazendo cada coisa. Então, essa busca pelo comportamento e pelas emoções, hábitos e emoções, é o grande objetivo da neurociência. E tem base bíblica para isso? Total, porque a Bíblia fala sobre um estilo de vida, o cristianismo, a fé cristã, ela propõe um estilo de vida e não apenas uma crença, mas que parte de uma crença que muda o comportamento. Então, você vê como toda essa engenharia da crença, do comportamento e do sentimento, ela é humana, é bíblica, então tem base bíblica para a gente se debruçar sobre esse tema? Total. Né? É muito de Deus estudar neurociência. Tem mais alguém aqui que estuda neurociência? Levanta a mão aí. Não? Ah lá atrás. Ah, não traz. Mais uma. Como discernir o meu papel do papel do Espírito Santo na jornada da renovação da mente? Excelente. Saber o que depende de nós e o que passa pelo Espírito Santo. Excelente pergunta. Não sei a resposta, brincadeira. Tão boa pergunta. Não. Liga para sua esposa. Assim, eu vou ligar para ela. Ela te passa a resposta. Eu penso assim, esses dias eu estava meditando sobre essa questão, porque existe até uma questão teológica importante sobre soberania divina e responsabilidade humana. E nessa nossa jornada de mudança, quem é que faz o quê, né? Até onde é responsabilidade nossa e demanda esforço, e até onde é graça de Deus por meio do nosso esforço e é uma dádiva, um presente de Deus. E aí Deus falou comigo o seguinte, ó, você tem um papel e o seu papel é pedir. Eu tenho um papel, o meu papel é poder. Então, parecem palavras muito parecidas, pedir e poder. O nosso papel é se colocar humildemente diante de Deus e dizer, eu preciso disso, essa é a minha necessidade, eu tenho essa carência. E a gente pedir. E Jesus disse isso para a mulher samaritana, né? Ele pede água para a mulher samaritana e a mulher samaritana entra num diálogo ali com ele e ele diz, se você me conhecesse, se você soubesse o dom de Deus que há em mim, você me pediria. Então tem uma constatação ali, quem conhece a Deus pede. Quem conhece a Deus não tem problema nenhum em pedir. É uma evidência de que você conheceu a Deus e o presente, o dom que há nele é pedir. E nós precisamos pedir, mas para pedir a gente tem que saber o que a gente precisa. Então, dentro dessa lógica do como eu mudo, qual é o meu papel? O nosso papel é saber o que pedir, é acender a luz, é encontrar diagnósticos para que o Senhor cure a gente. Então, dele vem o poder, dele vem a cura, dele vem a solução. Até essa é uma pergunta frequente que chega para mim, né? A terapia psicológica, o acompanhamento profissional, ele tem o poder de resolver a minha mente por completo? E eu digo, não, nenhuma ciência humana nos resolve por completo. Ela não é a resposta, mas ela nos ajuda com a pergunta, não é? Então, a gente consegue fazer as perguntas certas e quando a gente faz a pergunta certa, aí o Evangelho tem a resposta certa para a pergunta que a gente não sabia fazer. Então, por vezes, a gente tem a resposta, mas a resposta não faz sentido sem a pergunta. Então, o nosso papel é pedir para Deus a resposta para a pergunta que a gente está fazendo. Então, quando a gente está num ambiente como esse aqui, é muito bom, é muito importante que a gente tenha coragem de fazer as perguntas certas.
Que a gente tenha coragem de abrir, não ter medo de expor as nossas dúvidas, as nossas fragilidades, os nossos problemas. Porque quando a gente expõe, aí o Senhor vem. Então, o nosso trabalho é expor. E aí, o trabalho de Deus, do Espírito Santo, é completar aquilo que a gente descobriu que falta. Então, eu descobri que me falta isso. Aí o Espírito Santo vem e nos reveste, nos completa e preenche a nossa nudez. Então, o nosso trabalho é identificar o problema. E o trabalho de Deus é resolver o nosso problema, né? Não sei se ficou claro. Sim, sim. E à medida que você ia falando a respeito do poder de Deus, eu me lembrei que há dias atrás você postou nas suas redes sociais algo que mexeu tanto comigo. Você diz assim, que o nosso Deus, Ele pode tudo o que Ele quer. E Ele me quis, e Ele te quis. Aquele dia, meu irmão. E é isso, é sobre isso. Ele pode tudo o que Ele quer, e Ele me quis, e Ele te quis. Então, assim, nós precisamos pedir, nós devemos pedir, e Ele está esperando as nossas petições, né? Legal. As perguntas que eu tenho aqui, assim, me parecem que elas apontam, muitas delas, para como lidar com expectativas, ansiedades. Então, um pouco para esse caminho, então. Por exemplo, como manter a mente de Cristo em meio à intensidade e à correria dos dias atuais, cultivando a intimidade com Deus e o controle das emoções? Muito bom, muito bom. Eu penso que o nosso estilo de vida hoje, ele está no... Não só tem lá o botãozinho do YouTube, né, do acelerar para 1.2, 1.5, 1.7.5, 2.0, e a gente está vivendo extremamente acelerado, né? A tecnologia nos acelerou muito, a internet nos acelerou muito, e eu cheguei a uma conclusão. Esse ritmo acelerado nos faz viver com pressa. Não é? Porque quando se acelera alguma coisa, a gente tem que apressar o passo, senão a gente fica para trás. E aí a pressa é uma grande doença do nosso tempo. Então, a gente tem uma doença que está na base de um monte de outras doenças. Por quê? Eu até falo um pouco sobre isso no livro Divinamente. Não sei se vocês já ouviram falar do livro Divinamente. Mas... Lá eu digo que a pressa é inimiga do amor. Porque é impossível amar com pressa, porque o amor é paciente. A pressa, além de ser inimiga da nossa capacidade de amar, ela também é inimiga da nossa capacidade de degustar, porque você não sente o sabor das coisas quando você está com pressa, né? Você está comendo com pressa, você engole, você não desfruta. E aí, quem não desfruta se frustra mais, quem desfruta mais se frustra menos. E a gente vive num mundo muito frustrante porque a gente desfruta cada vez menos. E por que a gente desfruta cada vez menos? Porque a gente está cada vez mais apressado. Então, é um ritmo que vai nos acelerando e, ao mesmo tempo que ele nos acelera, como a gente não foi feito para viver tão rápido, a gente se sente atrasado. E aí, junto com esse estilo de vida apressado, começa a vir um sentimento, o sentimento do atraso. E aí, se eu perguntar aqui para a gente fizer um questionário secreto aqui, você não precisar se identificar, mas quem se sente atrasado na vida, acho que todos nós íamos responder. Eu me sinto atrasado, porque a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro, né? Então, a gente vê a nossa realidade mais íntima e vê o que o outro posta, e a gente tem acesso à vida de todo mundo, e a gente fala, poxa vida, olha lá, com 30 anos já tem uma empresa, uma startup multimilionária, e ele já está casado com 3 filhos, ele já tem uma pós-graduação, mestrado e um doutorado lá nos Estados Unidos, e aí a gente olha para a gente e fala, eu estou aqui, fazendo o quê? Assistindo um jogo da Champions League na quarta-feira à tarde. Quem nunca? Eu estou aqui roendo as unhas porque o São Paulo vai jogar com o Botafogo na quarta-feira à noite. Deus nos guarde. Mas a percepção é, eu estou ficando para trás. Eu estou atrasado na vida.
E essa percepção do eu estou ficando para trás, vou me arriscar a dizer uma coisa, espero que não seja uma heresia, mas eu penso que seja uma coisa satânica. Porque é isso que Eva tenta fazer, ou é isso que a serpente tenta fazer com Eva. Poxa vida, você não vai comer de tudo, você está ficando para trás. Tem coisa boa da vida que você não está desfrutando. Para mim, a sugestão de Satanás a Jesus na transformação de pedras em pães é esse atalho aí. É isso. Tem como fazer mais rápido? Porque você não come um pão. Jesus pode transformar pedras em pães? Pode. Mas é assim que deveria ser feito um pão? Não. Para você comer um pão, você lança uma semente de trigo que vai crescer, que vai dar uma planta que vai crescer, que vai ser colhida, que vai ser processada, que vai ser trabalhada, amassada. Aí você tem pão. A sugestão do atalho. Exato, do atalho. Do acelerar. Faz algo mais rápido, né? E eu acho que esse é um diagnóstico. Nós precisamos viver como Jesus. E Jesus não apenas tem um caminho, ele é o caminho. E nesse caminho, além de uma direção, tem um ritmo. E não dá para seguir a Jesus andando em um ritmo diferente do ritmo de Jesus. Porque se eu apressar o passo, eu deixo Jesus para trás. E eu começo a passar na frente de Jesus. E eu acho que essa é uma tentação do nosso tempo. É a gente estar com a percepção de atraso, e aí a gente quer acelerar o passo, e quando a gente acelera o passo, a gente já não segue mais Jesus. A gente chama Jesus, Jesus, vem que eu estou precisando de você aqui, me segue para me ajudar naquilo que eu criei de expectativa. Então, seguir a Jesus é encontrar uma direção, mas também encontrar uma velocidade. E quando Jesus diz, vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, ele estava falando sobre isso. Eu quero colocar em vocês o meu jugo. E aí, para vocês trabalharem comigo, com o meu jugo, com a minha canga, para vocês colocarem essa peça de madeira aqui, vocês vão ter que andar na minha velocidade. Então, eu acho que há uma necessidade urgente no nosso tempo de entender, eu não estou atrasado se eu estou em Cristo. Eu não estou para trás se eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou exatamente no lugar que eu preciso estar. E aí, essa é uma questão que fica, né? Poxa vida, e essa sensação de atraso, de que eu fiquei para trás, que eu perdi 30 anos, que eu perdi 40 anos. Eu descobri uma coisa, não há problema de tempo perdido para um Deus eterno. Se Ele é eterno e nós estamos nele, o tempo deixou de ser um problema. Então, eu não preciso mais olhar com culpa ou com medo, porque, poxa vida, perdi 30 anos fazendo uma... Ontem a gente conversava sobre isso, né? Deus aproveita, e isso é remir o tempo. Remir a nossa vida, remir o nosso tempo, e Ele até transforma as experiências traumáticas da nossa vida, que pareciam perdas, em ganhos quando a gente encontrou esse jugo de Jesus, que é suave, esse fardo que é leve. E a ansiedade se nutre muito dessa percepção de atraso. Porque quando eu estou atrasado, o que eu tenho que fazer? Imagina, você acordou atrasada para trabalhar, O que você faz quando você está atrasado? Corre, acelera. Então, essa percepção de atraso nos faz viver cada vez mais agitados, inquietos e apressados. E aí a gente vai nutrindo um estilo de vida que é tóxico, que é adoecedor. Então, acho que hoje talvez seja um bom dia para a gente parar, respirar e perguntar para Jesus, Jesus, qual é a tua velocidade? Porque eu até digo isso com frequência, né? A gente nunca viu nenhum texto bíblico falando que Jesus estava correndo. Jesus sempre está andando. Jesus nunca está correndo. E Jesus não é a corrida, Ele é o caminho. E parava para orar muitas vezes. Parava muitas vezes. E a gente não tem tempo para ser interrompido, sabe? A gente não tem margem para ser interrompido por Deus. Você vê quantas vezes Deus quer falar com alguém, Ele interrompe alguém. Hoje, a gente está tão agitado, tão acelerado, que se Deus quiser falar com a gente, Ele não encontra tempo. Então, a gente precisa ajustar o ritmo da nossa vida ao ritmo de Jesus, trabalhar com Ele, porque esse é o jugo de Jesus, não é trabalhar para Ele, é trabalhar com Ele, no ritmo dEle, e vai exigir muito da gente, mas a gente vai ter espaço, vai ter margem, a gente vai ter equilíbrio na vida, né?
E isso me fez lembrar de uma frase que você falou ontem, que mexeu muito comigo, quando você fala a respeito de que, assim, estamos sempre à procura, correndo atrás de algo que a gente acha que está faltando, né? E você diz assim, o que nos falta não é o que não recebemos, mas é aquilo que a gente ainda não entregou. Isso foi muito impactante, porque corremos atrás de algo e sendo que é aquilo que precisamos entregar ao Senhor é que fará com que recebamos aquilo que hoje nos falta. Então, isso foi muito especial ter ouvido ontem. Vamos lá, meu amor, próxima. Não é você agora? Você me fez fazer 2 perguntas, agora você faça 2. Então tá. Muito bem. Tá muito fácil. Tá tranquilo. Vamos deixar o negócio. Vamos pingar fogo. É igual o show do milhão. Começa com as mais fáceis. Agora que nós queremos. Quem aqui lembra do show do milhão? Nunca ouvi Saudoso falar. Silvio. Não é bem do meu tempo, não. Oi. Não. Vai lá, Silvio. Vamos lá, olha só. Agora, irmão. Valendo. Tá muito fácil. Emoções e tal. Mas o que a gente quer saber é o seguinte. Como podemos nos preparar emocionalmente no processo de espera pelo casamento? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, porque não é você que está esperando. Verdade. Verdade. Quem aqui escolheu esperar? Me escolheram esperar. E quem escolheu por vocês esperar? Esse processo da espera, ele pode ser muito doloroso, mas vocês já repararam quantas vezes a Bíblia mandou a gente esperar? É ou não é? Espera no Senhor, esperei com paciência no Senhor. A própria esperança, que é uma das promessas do Senhor para nós, não existe esperança sem espera. A espera é parte importante do tratamento de Deus. E quando Deus nos coloca numa espera, Ele está colocando a gente num lugar de bênção, por mais que possa parecer esquisito. Tem um teste, não sei se vocês já ouviram falar do teste do marshmallow, que foi um experimento científico das crianças, lá nos anos 60. Vou contextualizar para quem nunca ouviu falar desse teste do marshmallow. Ele fazia assim, colocava crianças em uma sala, sem os pais, e diziam assim, eu vou te dar um marshmallow. E aí, daqui a alguns minutos eu vou voltar. Se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, o examinador dizia, quando eu voltar eu te dou 2 marshmallows. E aí a criança ficava lá, com uma câmera monitorando ela, e ela ficava lá esperando, olhando para o marshmallow assim. Que vontade de comer o marshmallow. E agora, como ou não como o marshmallow? E ela ficava naquela luta, como muitos de nós, ao longo da vida inteira, a gente fica nessa, espero, não espero. E aí? E o que eu faço enquanto eu espero? E aí, o que acontecia? Algumas crianças comiam marshmallow, outras crianças não comiam marshmallow. Essa não era a parte mais importante do experimento. A parte mais importante do experimento era acompanhar aquelas crianças ao longo da vida delas. E aí, o que eles perceberam? As crianças que esperavam e que não comiam marshmallow e esperavam o examinador voltar para comer 2, ao longo da vida, aquelas crianças, quando se tornavam adolescentes e adultos, elas eram muito melhores, mais bem-sucedidas nas suas relações, nos seus trabalhos, nas suas emoções. Elas tinham indicadores e desempenho muito melhor do que aquelas que comiam logo o marshmallow. E aí, qual é a conclusão do estudo? É que esperar faz bem para a saúde. É que quando você aprende a esperar, você treina o seu cérebro para o adiamento de uma recompensa, e quando você aprende a esperar uma recompensa tardia, ela tende a ser muito maior do que a recompensa imediata. E esse é um mecanismo de funcionamento do nosso cérebro. A gente tem lá uma dopamina do desejo, que é ativada ali quando a gente tem muita vontade de uma coisa, e a gente tem um outro sistema, uma outra via dopaminérgica, que é a dopamina de controle, que é aquela em que eu seguro, falo, e eu vou ficar de boa esperando, porque eu sei que quando chegar a hora vai ser muito melhor. E quando eu treino esse meu sistema dopaminérgico de controle, que o domínio próprio atua muito bem nessa área, para nos dar paciência, porque o fruto do Espírito é
paciência, e paciência só é desenvolvida em meio à tribulação, em meio à provação, em meio ao sofrimento, eu estou treinando essa parte do meu cérebro. E é justamente a parte do meu cérebro que está mais relacionada ao bem-estar, à felicidade. São pessoas mais equilibradas. Então, como esperar? Curtindo a espera. A espera não precisa ser um tempo de dor. A espera pode ser um tempo de treino, um tempo de preparação, um tempo de afiar o machado. A espera não é um tempo perdido. Se a gente for olhar para o Evangelho, a nossa vida aqui é uma espera. Todos nós estamos aguardando. Deus fez questão de nos colocar no modo espera. Todo mundo aqui está esperando. Então, experimente olhar para a expectativa do casamento, para a espera, como quem está esperando a vinda de Cristo à luz da eternidade. Você está sendo treinada para aprender a esperar. Isso te coloca em um lugar que talvez muito casado não esteja. Tem aquela impaciência, aquela pressa, vai, faz isso, faz aquilo, e não está sendo treinado e desenvolvido para a coisa mais importante da fé. A coisa mais importante da fé nesta era é aprender a esperar. Não estou dizendo para você que você vai esperar eternamente. Tem data, vai chegar o dia. O Senhor vai preparar. Quem recebe aí, diga amém. E quem sabe hoje o Senhor não está movendo as circunstâncias, mas também vamos aprender a desfrutar da espera, porque quem desfruta da espera, o que a neurociência diz é que quem desfruta da espera curte mais a promessa. Então, aprenda a esperar que você vai aprender a curtir muito melhor, né? Olha só, dentro desse mesmo tema, como lidar com a solidão e viver em contentamento como jovens maduros que valorizam a autonomia e a introspecção, mas ainda desejam o casamento? Olha só, vamos pensar na pergunta, hein? Para vocês entenderem a profundidade da pergunta. Vamos parte por parte, né? Como lidar com a solidão em contentamento. Em contentamento como jovens maduros. Então já tem aí dois pontos importantes. Estar só e encontrar contentamento. E dá para encontrar contentamento na solidão? Eu penso que dá para encontrar contentamento na solitude e na solteirice. Na solidão, não. Porque a solidão, ela pressupõe que eu vou estar sozinho, isolado. Já o ser solteiro não pressupõe solidão, pelo contrário, ele pode pressupor muito mais vínculos até, e muito profundos, mais profundos até do que você vai ter quando você estiver casado com uma série de amigos. Você pode nutrir relacionamentos muito mais profundos, e aí essa é uma constatação também importante, é que a solidão faz muito mal para a saúde. Eu vi um estudo recente que a conclusão do estudo era a seguinte: sentir-se só é o equivalente para a saúde física a fumar 15 cigarros por dia. O impacto físico para a saúde de quem se sente sozinho cronicamente é o mesmo impacto inflamatório de fumar 15 cigarros por dia. Então, não é normal a gente se sentir sozinho. Por isso que o Evangelho é um convite à comunhão. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. Então a gente é chamado não para viver, mas para conviver. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, das coisas que Deus fez, a única que ele olhou e falou não é bom, foi a solidão. Por isso, ele nos coloca para viver em relacionamentos. Então, solteirice ou tempo de solteiro não deve ser sinônimo de solidão. E se você está se sentindo sozinho, não procure o casamento. Porque o casamento pode ser uma máscara e você pode colocar um peso no casamento de resolver um problema que já devia ter sido resolvido com você. E aí você pode entrar com uma cobrança, com um peso de alguém preencher um buraco seu que não vai poder preencher, que nenhum ser humano vai conseguir completar. Então, solidão
não é algo que a gente resolve colocando a expectativa em um casamento. Solidão é algo que a gente resolve buscando comunhão. E aí a cura acontece na comunhão, e aí aquilo que ontem a gente conversava, só vai dar para ser um bom par, sendo um bom ímpar. Você já tem que estar resolvido com você, porque se você não entra num relacionamento resolvido com você, você tem uma tendência de cobrar excessivamente de alguém, e isso vai danificar tanto você quanto o outro. Então, solidão e contentamento. Opa, vamos tratar primeiro a solidão. Contentamento. Aí eu vou encontrar contentamento. Eu aprendi o segredo do contentamento, como Paulo escreve aos Filipenses. Eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Então, eu sei ter muitos amigos, sei ter poucos amigos, eu sei ter uma abundância de reconhecimento, de aprovação, de afeto, de carinho. E eu sei ter pouco também em Cristo Jesus. Aí eu estou habilitado para ir para a próxima parte, né? Que valorizam a autonomia e a introspecção, Isso. mas também desejam o casamento. Aí agora eu vou contar uma coisa complicada para vocês, Vai gente. contar o segredo para eles? É mesmo? Eu conto ou vocês contam? Pode contar. Se você quer casar, eu tenho uma notícia para te dar. A sua introspecção vai rodar. E a sua autonomia... Você quer ver quando vir as crianças, então? Nem o vaso é mais teu, irmão. Valoriza a sua introspecção agora. Ó, a gente está falando como esperar, como valorizar o tempo da espera. Valoriza o vaso sanitário agora. Valoriza a sua introspecção. Valoriza o seu banho. Silêncio. O silêncio. Aprecia o silêncio agora. Você dormiu uma noite inteira. Sem barulho, sem ronco, sem choro. Até ranger de dente tem. Os irmãos têm bruxismo. Fica rangendo dente. Gente. Então, aproveita dessa introspecção agora. Claro que, gente, não estou dizendo que no contexto do casamento não deva ser respeitado. A individualidade também é aquilo que a gente estava falando. Tem que ser um bom ímpar, tem que estar bem resolvido consigo mesmo, tem que ter tempo para se cuidar. Sim, obviamente, né? Mas também essa questão da autonomia é uma autonomia que é compartilhada. Eu não sou independente, ainda que autônomo. Então, tudo que a gente vai decidir, a gente decide de forma compartilhada, como uma só carne que somos. Então, dá para ser introspectivo dentro do contexto do casamento? Depende do que você está chamando de introspecção, porque você vai ter agora uma pessoa que tem que ter acesso aos lugares mais profundos do seu coração. Então, você ficar lá, igual você gosta, estou triste, vou para o meu canto pensar. Aí tem um outro lá agora que precisa ter acesso ao seu coração. Então, ele vai chegar e falar assim, o que você está pensando? Aí você fala, não posso nem pensar mais em paz agora. O marido dele perguntou, o que eu fiz? A mulher está pensando. Se a mulher que está pensando, o marido já fala, nossa, eu fiz alguma coisa. E aí a mulher fala, não, nada. Falou nada. É a pior coisa do mundo. Não, a situação está muito mais complicada. Você sabe o que você sabe o que você fez. Você não sabe o que você fez. Você nunca vai saber, mas ela tem certeza que você sabe. Então, por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque tem coisas para serem valorizadas agora nesse período, mas quando você entrar nesse lugar de ser tirado da sua introspecção, é graça de Deus. É graça de Deus, porque eu percebo como a Jéssica me transforma, e a gente estava falando sobre transformação, como Deus usa a Jéssica para me transformar em alguém que eu jamais seria. Ela tira de mim as sementes mais poderosas para frutificar, ela é quem me tira, ela tem acesso a gatilhos meus que ninguém mais tem. Ela aperta uns gatilhos meus ali dentro, porque só ela tem acesso. Então, o casamento vai ser uma ferramenta de transformação imensa, maravilhosa. E quando chegar esse momento, aproveita também. Deixa Deus te transformar por meio do casamento e vai sangrar, vai doer, vai ser muito legal, vai ser emocionante. Mas sabe, essa é uma percepção que eu tenho também. Para algumas pessoas, a sensação que eu tenho é que elas veem no casamento como uma
uma mera adição nas suas vidas. Eu vou somar aqui uma pessoa a mais na minha vida. Mas então eu quero me casar, mas eu quero continuar cheio de mania, cheio de chatice, cheio das minhas coisas. E aí não é compatível, porque o casamento não é uma adição, é uma fusão. Você deixa de ser quem você é para serão dois, deixará o homem pai e mãe, se tornarão uma só carne. Então eu percebo muitas vezes esse equívoco. As pessoas se sentem no direito de, enfim, já tenho. E isso também eu percebo algumas pessoas já construíram suas vidas, compraram sua casa, têm as suas coisas. Elas pensam no casamento, elas olham para aquilo tudo sem a disposição de abrir mão daquilo. Já está pronta a minha vida. Então, realmente, é uma decisão assim difícil de você realmente e é de entrega, né? E aí vem naquilo que a gente estava conversando alguns minutos atrás. O que falta para a gente? O casamento vai fazer a gente entregar coisas que a gente não tinha percebido que precisava entregar ainda. Vai levar a gente a um lugar de entrega, e eu acho que o altar é isso mesmo. O altar que representa o casamento e que representa o sacrifício, ele é esse lugar de entrega, onde a gente vai para se entregar. Então, a gente não vai casar para alguém fazer a gente feliz. A gente vai casar para ser feliz se entregando todos os dias no casamento. Né? Às vezes a gente ouve assim sobre doenças que são somatizadas. A gente fala, por exemplo, muito sobre os perigos de você não perdoar, o quanto ele adoece e tal. Na sua experiência médica, acho que até mais médica que pastoral, assim, você tem assim, percepções a respeito disso, de como funciona essa coisa, desses princípios bíblicos, de enfermidades que a gente vai manifestando por conta de não... vou colocar assim, não cumprir alguns mandamentos bíblicos. Você tem, assim, observações sobre isso? Sim. Tem um texto bíblico, Provérbios 15, 13. Ele diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, e o coração abatido oprime o espírito. Olha que interessante. O coração alegre aformoseia o rosto está sinalizando o seguinte: o que acontece no coração, ou no interior, e aí hoje à noite a gente vai falar mais sobre o coração e sobre esse lugar das nossas emoções, mas o que acontece no coração afeta o corpo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele aformoseia o rosto quando ele está alegre, mas ele também afeta o corpo e ele adoece o corpo quando ele está ferido, quando ele está machucado. Por isso, existem as doenças psicossomáticas e por isso que cada vez mais a gente descobre a ligação do que acontece nas emoções com os mais variados tipos de transtorno. Tanto os transtornos, hoje a gente fala muito, por exemplo, da fibromialgia. A fibromialgia é uma condição clínica onde há dor pelo corpo inteiro e há um baita de um impacto emocional que retroalimenta aquela dor, que tanto piora, a dor piora o emocional, mas o emocional piora a dor, e aí tem fibromialgia, pressão alta, diabetes, alguns tipos de câncer, a gente já tem associação do impacto da saúde emocional, infarto, problemas cardíacos das mais variadas naturezas, até doenças de pele. A gente vai vendo que o corpo inteiro é afetado pelo que está acontecendo no nosso coração, pelo que está acontecendo nas nossas emoções. Não dá para a gente fragmentar. Essa divisão de corpo, alma e espírito, ela é didática. Por que Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo? Ele está dizendo que nós temos uma responsabilidade integral. Então, não adianta eu tentar resolver a minha vida cuidando só do espírito e buscando em devoção, se essa devoção não alcança a minha alma. Eu preciso fazer essa devoção chegar em lugares profundos do meu coração. E o que está acontecendo na minha alma não pode parar na minha alma, eu preciso trazer isso para o comportamento. Eu preciso encarnar aquilo que creio. Então, tem que ter um fluxo, e quando a gente interrompe esse fluxo,
e o espírito descola da alma, e a alma descola do corpo, aí a gente começa a viver uma vida fragmentada. E essa vida fragmentada adoece. Até uma das definições de doença é separação. Olha que interessante. O que é uma doença? É uma desconexão, é uma separação. Então, quando a gente tenta viver uma espiritualidade separada do corpo, sem uma encarnação daquilo que a gente crê, ou sem completar o circuito, o fluxo, eu vou adoecer. Tem muita doença que a gente tem que é emoção presa. Crente é muito bom em repreender as coisas. Então a gente tende a repreender as emoções também. Só que quando a gente repreende, a gente, claro, quando a gente tem que repreender o diabo, tem que repreender o mal, sim. Mas as nossas emoções, elas não foram feitas para ser repreendidas ou reprimidas. Eu creio muito nisso, as emoções precisam ser redimidas, não reprimidas. A gente precisa trazê-las para encontrar o Evangelho. E a gente só consegue trazê-las para encontrar o Evangelho, para a gente pregar o Evangelho para as nossas emoções, se a gente identifica elas, se a gente ouve elas, se a gente acolhe. E agora a gente faz o nosso coração ser ouvido para poder fazer o nosso coração ouvir o que o Espírito está dizendo para ele. E o Espírito vai acessar cada pedacinho do meu coração para que o corpo... Porque a gente está falando de transformação, né? No corpo nada se perde. Pode olhar, cada processo fisiológico, nada se perde, tudo se transforma. Então, parece que não, mas está sendo transformado em alguma coisa. E aí, quando a gente não faz a transformação correta, a transformação vai acontecer em outra coisa. Então, o que era para ser uma matéria-prima de santificação, e aí até ontem eu conversava com isso com alguém. Estava gravando uns videozinhos lá pro Instagram. Quando Caim está diante daquele momento de raiva dele, de fúria dele, porque o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta, olha o que Deus disse para ele, né? O pecado está à sua porta. Ele estava emocionado e o pecado estava na porta do coração dele. E a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade de que as nossas emoções são uma porta aberta no coração. E quando a gente fecha essa porta, a gente está, por vezes, eu estou impedindo que o pecado venha. E a gente reprime muita coisa para não pecar. Só que, quando a gente deixa de usar essa emoção como uma porta aberta para o Espírito entrar, aí eu fico prendendo aquele sangue fervendo, aquele caldeirão de água quente, e aí eu não explodo, mas eu implodo. E aí parece que é crente implodir, porque eu não estou descontando em você, mas eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, porque eu não estou fazendo o caminho que aquela emoção tem que fazer. Então a gente precisa aprender, e eu creio que esse é um chamado de Deus para nós hoje. A gente precisa aprender a cuidar desse lugar chamado coração de forma inteira e canalizar as nossas emoções do jeito certo, transformando as nossas emoções em matéria-prima para a gente conhecer mais o Senhor, né? Muito bom, muito bom. Mas olha só, e se nós já estamos num quadro adoecido, né? Considerando um quadro depressivo, mas talvez a resposta ela possa ser mais abrangente, não só no aspecto da depressão, mas de qualquer outra enfermidade na área das emoções, né? Considerando um quadro depressivo, como trabalhar com a renovação da mente sem peso de culpa? Sim. Eu gosto do texto de Isaías 53, porque até tem uma frase interessante de Spurgeon. Ele disse que, em uma das suas pregações, não sei se vocês já leram o livro A Depressão de Spurgeon, né, que tem uma coletânea ali dos sermões de Spurgeon falando sobre depressão, porque Spurgeon lidava com a depressão, ele lidou por muito tempo com a depressão, e ele disse algo interessante. Ele disse que quem está sofrendo, como quem está em depressão ou em algum transtorno, encontra mais esperança no Cristo da primeira vinda do que no Cristo da segunda vinda.
E aí pode parecer um pouco estranho, porque a nossa esperança é a vinda dele, né? A nossa esperança é olhar e dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata, porque quando ele vier não vai mais haver dor, choro, pranto, não vai ter mais depressão, não vai ter mais nenhum tipo de problema. Mas ele disse que olhar para o Cristo da primeira vinda gerava muita esperança nele, porque o texto de Isaías 53 diz, ele, um homem de dores, sabe o que é padecer. E Cristo como homem de dores, Cristo encarnado, Cristo da primeira vinda, ele é a referência para nós de tudo que a gente, como ser humano, pode passar. Ele não pecou, mas ele adoeceu. E aí você fala, não, Cristo não adoeceu, mas Isaías 53 diz, ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. O que é enfermar-se, se não adoecer? Um homem de dores, a expressão um homem de dores, dor ou doente no original é aquele que sente dor. Isso é o conceito mais primitivo de doença, é sentir dor, vem de dolentia, vem de doer. Então, quando a gente está sentindo dor, e a gente olha para o texto de Isaías 53, a gente vê que Cristo sabe o que é padecer. E não apenas sabe o que é padecer, como quem sabe todas as coisas. O texto, o verbo ali, iada, é de um conhecimento íntimo. É um conhecimento profundo. Então, quando eu estou num quadro depressivo, quando eu estou num quadro ansioso, quando eu estou em qualquer quadro doloroso, eu posso olhar para mim e ver que Cristo se compadece. E Cristo sabe. Então, eu não preciso olhar para esse processo com peso de culpa. Porque Cristo sabe, Cristo conhece, Cristo sabe que não é uma escolha de alguém que está com depressão ter depressão. Como muitas vezes a gente chega na melhor das intenções e a gente fala, ei, levanta a cabeça, a vida é tão bonita, olha quanta coisa Deus tem te dado. E é a mesma coisa que chegar para um asmático e dizer assim, ei, respira, olha quanto ar o Senhor te deu. Por que você não respira melhor? Por que você está assim? Vamos lá, é tão fácil, olha para mim. Mas quem não está conseguindo respirar porque está com um broncoespasmo, com asma, tem todo o ar, mas o pulmão, os brônquios estão contritos, fechados. E o quadro depressivo, o quadro ansioso, o transtorno, ele é parecido com isso, não é uma escolha, não é uma vontade. E por isso a gente pode olhar sem culpa, porque não foi uma escolha. E a gente pode olhar sem culpa, porque o próprio Cristo se compadece de nós. Não tem uma dor que a gente sinta que Cristo não saiba como é. Porque Ele, o sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas, de cada uma delas, e Ele sabe exatamente como é ter um quadro de angústia intensa que pensa em morrer. Tanto é que no Getsêmani, ele disse isso, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, mas ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ele teve pensamentos de morte naquele momento. Ele vislumbrou e olhou para a morte frente a frente, como quem está num quadro depressivo olha, sentindo uma angústia profunda, como quem está num quadro depressivo sente. Então, olhar para o Cristo que não apenas virá, mas olhar para o Cristo que veio, e que não é uma promessa escatológica, é uma promessa do presente. Ele sabe o que é padecer. E pelas suas feridas nós somos curados. Então, essa tranquilidade de saber que ainda que eu esteja sofrendo, até no livro eu falo, né, existem algumas dores que só os amigos de Jesus passam. Jó, Lázaro, qual foi a causa do sofrimento deles? Qual foi o pré-requisito para entrar naquelas dores? Uma amizade profunda com Jesus. Então a gente, quando olha e percebe que ser amigo de Jesus não nos imuniza do sofrimento. Pelo contrário, existem alguns sofrimentos que só os amigos de Jesus vão suportar e padecer. Porque existem algumas porções da glória de Deus que só os amigos de Jesus vão poder expressar. Só um bom amigo de Jesus suporta 4 dias esperando a ressurreição. E quem sabe nós não seremos
amigos de Jesus para mostrar algumas porções da glória dele que só a dor pode expressar. Ontem você também mencionou a respeito de Gênesis 1, e talvez tenhamos aqui algumas pessoas que não puderam estar ontem. Eu queria que você falasse novamente sobre: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aquilo foi muito impactante. Você podia falar de novo para nós? Sim. Aquela realidade talvez reflita a nossa realidade em diversos aspectos da vida, porque o texto diz, né, foi Deus quem criou. Mesmo sendo Deus quem está fazendo, existem caos, deformidades, porque o texto diz, foi Deus quem criou, mas a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, foi Deus quem fez, é Deus quem está no controle, mas tem deformidade, tem vazio e tem escuridão. E quando a gente olha para a nossa vida e percebe que mesmo sendo Deus quem está fazendo, existem áreas que estão deformadas, sem forma, que estão incompletas, vazias, e que estão no escuro, e eu olho e falo, Senhor, para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Mas saber que Deus não me abandona na deformidade, não me abandona no vazio e não me abandona no escuro, porque apesar de todo esse cenário, o texto diz, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito continua visitando lugares escuros, sem forma e vazio. E aí Deus vem, não nos abandona no escuro, na deformidade, no vazio, e diz. E aí o poder da palavra de Deus trazendo luz para dentro do nosso coração inicia um processo. E aí eu até digo isso, acho que eu não escrevi isso no livro, mas quando eu for fazer a atualização eu vou escrever. Que Deus podia ter dito, haja tudo. Não é? Ele é Deus todo-poderoso, ele podia olhar e falar assim, haja tudo, porque eu faria isso. Eu quero tudo de uma vez. Deus podia dizer, haja tudo, mas ele não disse haja tudo. Ele disse, haja luz. Ele podia ter feito tudo em um dia, mas ele escolheu cumprir uma agenda, desfrutando de cada dia, e manhã, tarde, manhã, e descansando, porque o método de Deus é muito melhor do que o nosso, e o método de Deus não é fazer tudo de uma vez. O método de Deus é encontrar a graça do caminho, a graça da jornada, a graça da calma, a leveza de um dia de cada vez. E Deus está querendo ajustar o nosso ritmo ao ritmo dele. Então, ainda que existam áreas, e creio eu que todos nós temos áreas que estão deformadas, todos nós temos áreas que estão incompletas, e todos nós temos áreas que estão no escuro. Mas a gente tem uma certeza, o Espírito continua pairando sobre nós, mesmo quando a gente está nesses lugares. E a voz dele vem. E ele, depois que começa um processo, tem uma notícia para te dar. Ele não abandona no meio. Aleluia. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até aquele dia. Vai chegar o dia de acabar. Então, descansa, porque o Senhor trabalha em favor daquele que nele espera. Amém.